muito boa tarde a todas e a todos, espero ter dito bem. É um imenso prazer estar aqui hoje. Agradeço à Ana e ao Frederico o convite, embora, para ser sincero, não sei se o devo fazer, porque é fácil convidar alguém para vir falar, as coisas são mais complicadas quando nos apercebemos que o mote é entre nós e as palavras. Eu confesso que sou uma pessoa muito limitada, portanto não tenho grandes experiências de vida para vos contar e por isso vou tentar falar do pouco que acho que sei, que é sobre ciência. E portanto eu vou tentar colocar a ciência entre nós e as palavras. O objetivo deste monólogo, infelizmente é um monólogo, é de mostrar a importância que as perguntas têm em ciência, mais do que as respostas, as perguntas. E por isso, ao longo destes 18 minutos, falarei de 2 perguntas e meia, em que se calhar a meia é a mais importante de todas. Como eu disse, falarei de ciência e da minha área de competência, que tem um nome pomposo de inteligência artificial. Estou com pouca imaginação para fazer avançar isto. Mas vou avançar, porque senão só tenho 18 minutos, é melhor continuar. Vou falar sobre inteligência artificial, mas não vou dar definições rigorosas. Não me vou preocupar com isso. Há muitos clichês sobre o que é a inteligência artificial e eu gostava, aliás, de desfazer que além de clichê, é um equívoco. Há pouco, penso que o Pedro Basílio, na sua intervenção, disse algo que eu fixei. Nós somos máquinas perfeitas. Penso que foi a expressão que utilizou. E eu acho que, ao contrário, nós, humanos, felizmente, não somos máquinas perfeitas. O que a inteligência artificial procura é criar máquinas perfeitas, desumanizando-as. É isso que nós procuramos fazer. Por isso, em vez de definições, vou-vos mostrar, se conseguisse, mais um próximo acetato, que não existe. Como vêem, sabem que há uma diferença fundamental entre a inteligência artificial e a humana. É que a humana não é capaz de perceber que lhe bastava ligar este aparelho para começar a fazer as projeções. E eu, em minha defesa, digo que parti do princípio que o Frederico me ia dar isto pronto para funcionar. Que é assim que nós, no nosso dia-a-dia, funcionamos e é assim que eu gostava que acontecesse. Então, muito rapidamente, que o tempo voa, dizer-vos que a inteligência artificial está hoje presente no nosso dia-a-dia de variedíssimas maneiras, tanto pode ser quando fazemos uma consulta na Google, quando entramos no site da Amazon e nos dão recomendações sobre o que é que nós devemos ler ou o que devemos comprar, e em montes de aplicações da nossa vida comum. Pegamos no smartphone e conversamos, dialogamos em linguagem natural. Pegamos na nossa câmara fotográfica e somos capazes de fazer face recognition, reconhecimento de caras de forma automática. Usamos robôs de limpeza, que são pequenos autómatos. Somos capazes de programar o nosso GPS para nos dizer qual é a melhor maneira de ir do ponto A para o ponto B. Jogamos, fazemos imensos jogos e em todos esses aspectos da nossa vida comum nós usamos técnicas de inteligência artificial. Portanto, é isso que é a inteligência artificial. Mas eu disse-vos que queria falar sobre perguntas. E a primeira pergunta é saber se podem ou não podem as máquinas ser inteligentes. Não é uma pergunta fácil de responder, desde logo porque o conceito de inteligência é algo que ainda hoje está por clarificar. Por isso, eu vou, em vez de dizer o que é inteligência, vou criar uma espécie de diversão, antecipando a minha resposta operacional a esse grande problema. Portanto, vou falar um pouco
muito rapidamente da ciência e da sua história, a ciência moderna, mas também confesso que vos vou dar uma visão europeia do que foi a ciência ao longo do tempo. E confesso que serei seguramente injusto para com outras culturas que foram capazes de produzir ciência que nós hoje usamos, sobretudo as culturas orientais. E quando nós olhamos para a história da ciência moderna, que muitos datam em 1543 com Copérnico, há pelo menos 3 aspectos que eu gostaria de realçar. A ciência constituiu-se em torno da matéria, das primeiras reflexões que fizemos, também sobre a vida e sobre a mente. Esses 3 aspectos são os 3 grandes domínios científicos que hoje ainda existem. E se hoje temos imensos avanços no conhecimento científico, ele muito se deve a esta separação dos saberes em torno do objeto de matéria, em torno do objeto de vida ou em torno do objeto de mente. Mas eu trouxe este aspecto da nossa história para realçar 3 momentos fundamentais que eu designo de ruptura epistemológica. São momentos em que nós, humanos, fomos confrontados com as nossas limitações e começámos a ver, é um pouco como no livro A Espuma dos Dias, do Boris Vian, começámos a ver a nossa casa a encolher, a encolher, a encolher. A nossa supremacia cada vez mais a ser posta em causa. Desde logo com Copérnico, que nos diz que a Terra não é o centro do universo. Portanto, nós habitamos mais um universo, mais um planeta Terra, numa galáxia qualquer, eventualmente descentrada, porque até o próprio conceito de centro é muito relativo. Mais tarde, Darwin, em torno da vida, veio dizer que nós não temos nenhuma existência especial. Nós e qualquer outro animal temos a mesma origem. E, finalmente, já mais tarde, Freud, sobre a mente, veio dizer que a nossa pretensa racionalidade fica em fanicos, porque o que há é uma desconstrução de eus, existem vários eus, e em cada momento nós podemos ser um de entre vários. Eu trouxe isto aqui porque eu creio que a dificuldade que nós temos como humanos em aceitar partilhar a inteligência com as máquinas é porque já não somos o centro do universo, já não temos uma existência ou uma criação especial, já somos seres de racionalidade limitada, ao menos deixem-nos a inteligência, não nos deem cabo da casa, não nos juntem as paredes dessa casa. E é essa uma dificuldade que nós temos que saber ultrapassar. E por isso aquilo que eu digo, não digo eu, dizem muita gente, a inteligência artificial aparece como uma 4ª descontinuidade, um momento em que nós vamos ter que aceitar que partilhamos com as máquinas a inteligência. Aquela imagem é uma imagem muito conhecida, quando um programa de computador, o Deep Blue, desenvolvido na IBM, derrotou o campeão mundial Kasparov. E de alguma maneira isso mostra que as máquinas são capazes de derrotar os humanos sofisticados, em atividades que exigem pensamento abstrato, raciocínio, também ele sofisticado. Agora, isto é tudo muito bonito, mas ao longo do tempo foram aparecendo ideias para mostrar que isso era possível. Logo nos anos 50 do século passado, Alan Turing propôs um teste. E o teste era o seguinte: imaginem 2 compartimentos completamente isolados, a não ser através de um processo comunicacional escrito, mais nada. Num dos compartimentos está um humano que assume o papel do interrogador. No outro compartimento, ele colocou primeiro um homem e uma mulher que têm o papel de não deixar que o interrogador descubra quem é o homem e quem é a mulher. Turing interrogou o seguinte: se nós, ao longo de várias interações, estatisticamente não for possível ao interrogador distinguir quem é o homem e quem é a mulher, então nós temos que dizer que isso é resultado da inteligência do homem e da mulher que tentam esconder quem são, o seu género. Depois Turing disse o seguinte: bom, então agora vamos fazer uma modificação na sala onde estão os 2 humanos. Vamos retirar um dos humanos. Ele, por acaso, escolheu a mulher, eu não tinha essa imagem, peço imensa desculpa, em particular a Catarina Martins. Não, pelo contrário, mantenho a mulher, assim é que é. Eu mantenho a mulher e retiro o homem, reduzido à sua insignificância para o teste de Turing. E coloco lá um computador. E agora Turing diz: se no mesmo processo for impossível ao interrogador distinguir quem é o homem, neste caso a mulher e a máquina, então as 2 entidades que estão do outro lado, também elas provaram que têm essa capacidade, essa inteligência. Este foi o teste que ele propôs e que hoje
deu origem a montes de programas que, repito, estatisticamente passaram o teste de Turing. Eu tenho grandes dificuldades em manter os monólogos e, por isso, eu trago aqui um teste de Turing para fazermos em comum. Pelo menos a minha variante de teste de Turing. Eu vou mostrar-vos duas imagens. Uma delas foi feita por um pintor muito conhecido, mundialmente famoso, e a outra foi feita por um computador. E, portanto, vamos tentar perceber quem fez o quê, quem é o autor de cada uma das obras. Portanto, aqui estão as duas imagens para as pessoas que têm a sua cultura artística, temos aqui vários, já ouvimos hoje, seguramente conseguem identificar facilmente. Então, para quem não sabe a resposta, eu pergunto quem se sente incapaz de fazer a distinção. É só isso que eu quero saber. Levanta o braço. Não está mal, não está mal, não está mal. Isso significa que a grande maioria não é capaz de fazer a distinção. Significa que uma obra feita por um humano e uma obra feita por um artista, Pollock, neste caso, não consegue não conseguimos fazer essa distinção. Não conseguimos fazer essa distinção. Bom, mas isto era apenas para, mais ou menos a meio da conversa, a gente conseguir introduzir aqui alguma ginástica, quanto mais não seja, levanta os braços e tal, fica assim muito mais bem disposto. Agora, operacionalizar isto. Eu vou mostrar-vos como é que isto maioritariamente foi feito, isto é, como é que se construíram os programas que são artificialmente inteligentes, e vou depois transportar isso para a minha segunda pergunta, se o tempo me deixar. A primeira ideia de inteligência artificial é uma ideia de design. É a inteligência desenhada por humanos. Portanto, eu olho para os homens e para as mulheres, para os humanos, vejo como é que eles resolvem problemas, a partir daí encontro um conjunto de princípios relativamente simples de resolução e meto esses princípios dentro de um computador. Foi isso que foi feito com o Deep Blue, que venceu o Kasparov. Portanto, esta é a resposta maioritária da inteligência artificial, aquilo que alguns chamam pomposamente inteligência artificial simbólica. Agora, esta maneira de resolver o problema de colocar inteligência nas máquinas está enviesada. E é possível encontrar outras formas de o fazer. E para isso eu retomo a ideia que vos disse há pouco, de que as três grandes áreas científicas que se constituem em torno da matéria, da vida e da mente foram vistas isoladamente na base das ideias de Descartes, uma visão muito cartesiana, dividir as coisas, e hoje cada vez mais nós sabemos que isso não pode ser assim, que há uma interligação muito grande, há uma transversalidade entre as diferentes áreas, ou os diferentes objetos do conhecimento e as diferentes áreas científicas. Porque, na verdade, o que nós temos é uma grande área chamada matéria, porque tudo é matéria. Num determinado momento do processo evolutivo apareceu a vida emergiu da matéria e, finalmente, da vida emergiram os agentes cognitivos, com capacidades mentais, sociais, por aí fora. E, por isso, a nova visão de inteligência artificial que alguns, mais recentemente, estão a tentar impor, é uma visão em que nós tentamos imitar a vida. Nós queremos responder à pergunta, não das máquinas poderem ou não poderem ser inteligentes, mas eu quero responder à pergunta de saber se eu posso fazer evoluir uma máquina. Como se a máquina fosse, desde logo, um instrumento físico, se tornasse numa entidade biológica e, mais tarde, numa entidade cognitiva. Portanto, é esse processo. É olhar para a realidade como se fossem matrioscas, aquelas bonecas russas, estão todas uma dentro das outras. Todas dentro uma das outras. Bom, e como devem calcular, a resposta é sim. Vão ver um vídeo de umas primeiras tentativas dos inícios dos anos 90, em que um cientista, Carl Sims, se preocupou com fazer evoluir morfologias, corpos, apenas corpos. Descartes falava o corpo, a mente, nós começamos também por coisas muito simples. Qual é a ideia? A ideia é a partir de pequenos paralelepípedos, são chamados blocos construtores, e fazer com que esses blocos construtores se possam juntar entre si e são julgados pela sua capacidade de ter um comportamento adequado ao meio onde estão. Aqui é um meio aquático, agora um meio terreno. A sua qualidade é medida por se sabem nadar no meio aquático, se conseguem movimentar-se no meio terrestre.
E como nós fazemos isto é pegamos num conjunto de soluções arbitrárias e essas soluções, como na natureza, vão evoluir por processos que nós chamamos mutações, como nos seres vivos, e por cruzamentos, ou crossover, ou recombinações entre diferentes indivíduos. Este processo é repetido, é repetido, é repetido, e no final vamos encontrar aqui, como veem, diferentes morfologias. Eu não vos estou a mostrar o processo evolutivo, estou-vos a mostrar o fim da evolução, diferentes formas, diversidade, como acontece também na natureza. E agora, o passo seguinte, que estamos a dar há uns anos esta parte, é não apenas fazer evoluir morfologias, mas também entidades capazes de resolver problemas, portanto, entidades com capacidades cognitivas. Eu vou-vos dar alguns exemplos do que nós hoje andamos a fazer. Portanto, nós somos capazes de projetar antenas de comunicação de elevado desempenho usando estas metodologias. Somos capazes de resolver um problema que parece puramente académico, que é conhecido por problema do caixeiro viajante, alguém que tem que visitar uma cidade, um conjunto de cidades, uma e uma só vez e regressar à sua origem, gastando para isso o tempo mínimo. Somos capazes de otimizar o processo de tratamento de radioterapia, identificando o número de feixes de radioterapia que vamos usar e os ângulos de incidência desses feixes. Somos capazes de estudar o pulsar de uma cidade, aqui Lisboa, entendendo a cidade como um organismo vivo e ver os processos de engarrafamento, okay? Segunda circular. Tudo isso nós fazemos com princípios muito simples. Uma população de soluções candidatas, chocalhamos essa população com mudanças em cada indivíduo e cruzamentos entre indivíduos, olhamos para a qualidade, escolhemos os melhores e repetimos. E com isso, repito-me também, nós somos capazes de criar soluções inteligentes para problemas de elevada complexidade. E a única coisa que nós fizemos foi mudar a pergunta. Chegar à inteligência não a partir da cognição humana, chegar à inteligência a partir do andar de baixo, a partir da vida, dos mecanismos da vida. Eventualmente, um dia pensaremos diferente e ainda desceremos um nível até à matéria, porque é uma ilusão pensar-se que a única possibilidade de vida é aquela que é baseada no carbono. Nós andamos a procurar mostrar, a tentar mostrar, que pode também existir vida e depois inteligência a partir do silício, que é a matéria-prima de que são feitos os computadores. Bom, e com isto, esta era a conversa que eu tinha para vos dizer, mas olho com um prazer enorme para os 3 minutos que ainda me restam e saber que vos posso torturar durante mais alguns segundos dá-me imensa alegria. Mas claro que eu sei perfeitamente, nós sabemos, nós todas e todos sabemos, que quando nós num momento chegamos a um eureka, a um conhecimento, a um fim, não estamos mais do que a recomeçar e a pensar de novo naquilo que vem a seguir. Eu vou-vos mostrar um vídeo que fala da meia pergunta que eu acho que é a mais importante de todas. E vamos ver o vídeo. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Blade Runner, que eu penso que todos reconheceram, é o tempo programado da morte do replicante perante um humano que ele próprio tinha acabado, cuja vida ele tinha acabado de poupar. Perante este filme, eu creio que a grande questão que se coloca a todas e a todos, se calhar a pergunta maior do tempo de hoje e de todos os tempos, é
é sabermos o que é consciência. Eu falei-vos nas várias descontinuidades, sobre a matéria, sobre a vida e sobre a cognição, e no campo da inteligência, que era o nosso refúgio, falei-vos da quarta descontinuidade, a inteligência artificial, que nos remeteu na aparência para a nossa maior limitação, e eu creio que o que ela nos deixa é precisamente o que nos distingue, que é sermos humanos, conscientes, em última análise, sermos máquinas, sim, mas imperfeitas. Muito obrigado.